Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Noite maravilhosa que Deus nos concede, mais oportunidade de chegar para adorá-lo. Hoje estarei tratando de um tema muito atual, recorrente, acho que não só nessa época, mas sempre a igreja ela passou por esse problema. Tanto é que esses problemas são relatados no livro de 1 Coríntios. Então, eu quero falar sobre a imaturidade cristã. Por que isso acontece? E os sintomas. Quais são os sintomas de uma igreja infantil? Quais são esses sintomas? Então, hoje veremos e também veremos como sanar esse problema. Abra sua Bíblia para o texto de 1 Coríntios que nós lemos no início, no capítulo 3, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Palavras duras do apóstolo Paulo, chamando os crentes de carnais. Vocês são carnais. Vamos orar e pedir a direção de Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós nesse momento pedimos a direção e a condução da Tua Palavra, também que o Teu Espírito esteja falando nos nossos corações e também nos transformando. Em oração em nome de Jesus, amém. Leite. Leite é bom, né? Quem é que gosta de leite? Levanta a mão. Maioria. Quem não gosta também já tomou leite. Não adianta dizer que não tomou, que já tomou. A gente sabe que o leite é essencial, né? Ele tem ali todos os nutrientes que a criança precisa quando ela nasce. O leite é essencial. A palavra de Deus também, o leite referido aqui é essencial, porque é o começo, é o princípio, é o fundamento. Início da fé cristã, nós começamos pelo leite e vamos avançando. O pão, né, peixe, carne e assim por diante. É uma progressão. Mas agora imagine uma criança, ela se alimenta de leite, ela faz 4 anos, ela continua tomando leite, ela é um adulto. Na verdade, ela nem chegaria a ser adulta, porque ela morreria antes se ela se alimentasse somente de leite. Então, Paulo chama esses crentes de crianças, porque eles vivem o leite, eles não progrediram, eles não foram adiante do início, do princípio da sua fé cristã, eles não se desenvolveram espiritualmente, não se desenvolveram completamente. E esse é o problema que as igrejas enfrentam. Os crentes vêm para a igreja, novos convertidos, mas eles não se desenvolvem, eles ficam apenas no básico. E eles não se desenvolvem mais, eles não vão para frente. E isso é um problema muito grave, porque você cria há vários problemas em não avançar no Evangelho. E nós vamos ver isto na carta inteira que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, essa igreja que ficava na Grécia. Vivemos então uma época que as igrejas estão cada vez mais enfraquecidas, e aliás, nem o leite mais elas querem saber, nem o leite espiritual
elas querem tomar. Cada vez mais abandonamos a leitura da palavra de Deus, a oração, abandonamos a comunhão com os nossos irmãos, abandonamos a pregação, o evangelho, nosso testemunho, cada vez mais enfraquecidas. Basta olhar para as nossas igrejas. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Basta olhar para as nossas igrejas. Igrejas que têm perdido, têm se enfraquecido na sua doutrina, no seu ensino. Em outras ocasiões temos igrejas divididas, fracas no ensino, preocupadas mais com o entretenimento do que com a santidade. Uma igreja onde tem cada vez mais crianças e menos adultos. Mas a igreja está parecendo mais uma creche do que uma igreja. E a igreja de Corinto enfrentava os problemas dos nossos dias. Embora o currículo da igreja, se você vê no capítulo 1 de 1 Coríntios, era um currículo invejável. E Paulo destaca isso, Paulo até elogia os coríntios. E nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, que diz, 1 Coríntios 1, 4 a 7. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Olha só, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja completa de ensino, de palavra, de dons, completa. A gente poderia falar, nossa, essa aí é a igreja ideal, é a igreja que eu queria estar. É a igreja ideal, perfeita. Só que aí tem a segunda parte, né? Não é bem assim. E Paulo começa amaciando o pessoal ali. E aí, mas tem um porém, hein? Havia divisões naquela igreja. Havia partidarismo naquela igreja. Havia contendas, havia inveja. Havia idolatria na personificação humana. Eles estavam vivendo como carnais. E Paulo vai dizer isso no versículo que nós já lemos. Então nós lemos versículos 1, do 1 a 11 e 12. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas casas de Cloe que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Estavam andando apenas pela ótica mundana, pela cosmovisão mundana. Estavam ainda focados na idolatria, focados na visão filosófica que se espalhava pela Grécia, que cada pessoa vinha para ouvir os sábios, porque os homens da Grécia, haviam vários filósofos, vários sábios, então eles vinham expor a sua sabedoria, o seu conhecimento. E vários homens vinham ali, e cada um tomava um partido. E, eu sou mais desse, vou acompanhar porque eu me identifico com essa posição. O outro, eu vou com o Timóteo, o outro vou com José, porque o José pensa como eu. Então esses homens estão fazendo a mesma coisa que aqueles homens que estavam lá para ouvir os sábios, os filósofos, os entendidos. E eles estão com essa mesma visão. Sabe o que Jesus falou sobre divisão?
Vai comigo lá em Lucas 11:17. Lucas 11. A palavra de Deus diz: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Versículo 18: se Satanás também estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isso porque dizeis que eu expulso o demônio por Beelzebul. Aqui, quando acusaram Jesus de estar expelindo o demônio pelos demônios, pelo poder de Satanás, e Jesus fala: como que uma casa, um reino dividido vai subsistir? Como que uma igreja dividida vai subsistir, meus irmãos? Como que se nós se dividirmos, não, vamos nos dividir que nós vamos ficar mais fortes? Que lógica é essa? É viver união entre nós. Então veja que é uma coisa infantil pela qual eles estão divididos, né? Já viu? Eles estão divididos por causa de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo. Talvez alguns poderiam falar: não, Paulo é o cara. Olha só o currículo dele: é apóstolo, é missionário, é plantador de igrejas, é poliglota, tem vários dons. Ou outros de Apolo: não, Apolo é o cara. Esse sim, ele chega, ele fala, ele convence todo mundo, o cara é eloquente, tem excelente oratória. Não, Pedro é o cara. Pedro é cheio do Espírito Santo. Ele chegou, pregou lá e 3.000 se converteram. Ninguém bate Pedro, duvido. E aí tem o espiritual lá, né? Versículo 12, o final do versículo 12: e eu de Cristo. Isso aí não dispensa comentários. Agora tá na moda, né? Lacração. O cara lacrou, falou que é de Cristo, lacrou. Não tem ninguém acima. Estão como crianças. Já viram criança brincando com um herói? Então vamos fingir que está eu, o Lucas, a Isabela brincando e o Otávio. Eu estou com o Hulk, o Lucas está com o Thor, a Isabela está com a Mulher Maravilha e o Otávio está com o Superman. Aí a gente está brincando e tal. Não, mas olha o Superman é o cara, é o mais legal que tem. Ele solta raio laser pelo olho, que não sei o quê. Não, o Thor é o melhor, porque tem aquela marreta legal que solta raio e tal. Não, a Mulher Maravilha é a mais legal. Vocês são todos machistas. Vocês não aceitam mulher, vocês são machistas. E aí começa aquela discussão. É a mesma discussão, só tá entre barbados ali, pessoas mais velhas, mas estão discutindo a mesma coisa. Então parece uma briga de crianças. Irmãos, a sabedoria humana, ela é insignificante diante de Deus. Coríntios 3:19, 1 Coríntios 3:19, olha só o que a palavra de Deus diz para nós, diz a respeito da sabedoria humana. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria humana é loucura. A sabedoria humana não pode discernir as coisas espirituais. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Alguém que não tem o Espírito de Deus não pode discernir das coisas espirituais. Ele está cego, seu entendimento está embotado. As coisas espirituais para o homem são loucura. Capítulo 1, versículo 21 e 25. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Paulo tem que escrever um capítulo inteiro para falar sobre divisão. E aí perceba que no capítulo 3 ele volta a repetir de novo. Olha, vocês estão brigando por futilidades, imbecilidades. Quantos crentes hoje não são nas ditas igrejas neopentecostais? Não, olha, aquele homem poderoso fez tantos milagres e tal, e não sei o quê. E aquele homem caminhou pelo mar, aquele outro não sei o quê, curou um paralítico, um aleijado, um cego. São idólatras de homens. Eles não conseguem ouvir a mensagem de outro pastor, eles não conseguem, porque eles têm a sua predileção. Não, esse aqui que prega a palavra de Deus, esse outro aqui, mais ou menos, esse aqui, coitado. Esse Josézinho aí que veio lá do sítio, do interior, não sabe nada. Divisões por coisas pífias, coisas ridículas. E aí vem a pergunta, irmãos. Responda essa pergunta para mim. Acaso Cristo está dividido? Versículo 13, 1:13, capítulo 1, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Algum homem dessa terra fez alguma coisa em relação à sua redenção? Algum homem morreu no seu lugar? Algum homem derramou sangue no seu lugar? E Paulo fala, dou graças a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Por causa desse pensamento terreno, esse pensamento de se gloriar em homens. Então você tem aqui o problema das divisões, não só as divisões, as contendas, que divisão gera contenda. Nos Estados Unidos, uma igreja, fiquei sabendo um relato, dividiram a igreja por causa do carpete da igreja. Não, nós queremos carpete dessa cor, outra. Não, queremos de outra cor. Aí rachou a igreja por causa disso. Imagine se nós aqui, vamos pintar a igreja de azul agora. Aí as mulheres, não, agora nós queremos a igreja toda rosa. Nós queremos a igreja da cor da girafa, com as pintinhas. E aí acontece um racha por causa disso. Então havia contendas. E aí Paulo, ele ainda chama a atenção deles para não se gloriar em homens, mas gloriar-se em quem? Versículo 1, capítulo 1, versículo 31.
para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Porque os méritos não são humanos, os méritos não são dos homens, mas são de Deus. Capítulo 3, versículo 4. Versículo 4 até o versículo 9. Quando, pois, alguém dizeis, eu sou de Paulo, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Mais uma vez, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, o êxito, veio de quem? Dos homens? De Deus. Então esse é um dos problemas, e Paulo chama para que os homens gloriem-se em Deus. O mérito vem dele, o êxito vem dele, o bem vem de Deus. Ufa, bastante problema já. Bastante problemas, igreja dividida, né? Contendas. Você acha que acabou? E aí nós temos um outro problema, um problema grave também, no capítulo 5. Qual era o problema aqui? E aí eu coloquei como indiferença ao pecado. Tem um pecado específico, mas é indiferença ao pecado. O primeiro problema são as divisões, são as contendas, e aqui é a indiferença ao pecado. Por que indiferença? Vamos ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Um problema de incesto, um jovem, um rapaz, ou já um rapaz entrando na idade adulta, com sua madrasta, praticando incesto. Qual foi a atitude da igreja? Não, esse cara tem que sair, não pode ficar aqui no nosso meio. Tem que ser disciplinado, tem que ser feito alguma coisa. Poxa vida, olha só o que o cara fez. Ninguém se levanta, ninguém lamenta, ninguém toma nenhuma atitude. Estão ensoberbecidos, e muitas igrejas estão assim hoje em dia. Muitas igrejas, não, o cara é homossexual, tal, não, pô, vamos aceitar, nós somos uma igreja inclusiva, venham, nós amamos vocês, quem somos nós para julgar vocês? Pastor homossexual, LGBT, não, tudo bem, Deus aceita. Aquilo lá ficou lá no Antigo Testamento, era coisa de retrógrados. Deixa isso, vamos abraçar todo mundo. O que importa é o amor. É isso que muitas igrejas pregam hoje? Não, deixa o cara, é só uma vez, 2 vezes ele vai parar, naturalmente ele vai parar. Não se lamentar. E é por isso que muitas igrejas são fracas. Como que Deus vai nos abençoar
como Deus vai abençoar a nossa igreja, se nós não lutamos contra os nossos pecados. E Paulo diz, não pode ficar assim. Ele disse, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunido, vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne e o fim, que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós temos noção de que o pecado deve ser condenado e ele deve ser eliminado. Nós devemos eliminar o pecado das nossas vidas. Eliminar o pecado. Não guarde o pecado. Não idolatre o seu pecado. Lute contra o seu pecado até que você o elimine. Ele deve ser eliminado. Porque um pecado que não é tratado, o que a Bíblia diz? Versículo 7, ainda no capítulo 5. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Qual é a função do fermento no bolo? Expandir, fazer crescer. Mas esse fermento, que fala a Bíblia, deve ser tirado. Porque senão ele vai tomar conta, ele vai crescer, ele vai se expandir. Ele vai tomar conta de outras pessoas. Ah, não, mas ninguém toma conta. Não, mas adulterou. Não, mas mentiu. Não, mas ninguém falou nada, ninguém se posicionou, não foi tratado. Vai tomando conta e nós vamos enfraquecendo. Então todo pecado ele deve ser eliminado. Ainda há um outro problema. Que é o juízo contra os irmãos. Não basta esse problema, não basta estar todo mundo, a igreja dividida, 4 partidos dentro da igreja, né? Imagina a igreja, uma divisão, 4 partidos, né? Você olha lá para o Congresso Nacional, aquele monte de partido, aquela bagunça lá dentro, aquela baderna. Então a igreja está numa coisa meio parecida, uma coisa de politicagem. 4 partidos ali dentro. E aí, além do problema da divisão, das contendas, dessa imoralidade, ainda tem mais irmãos dando mau testemunho, levando outros irmãos a juízo. Já imaginou alguma coisa? Não, porque o irmão Oswaldo me caluniou, posso estar mentindo. Não, ele falou um negócio meu ali, eu vou lá em juízo e vou ajuizá-lo. Então estava acontecendo coisas assim. Não, porque fulano pegou não sei o que era meu. Não, porque eu dei o dízimo nessa igreja, agora eu quero de volta, me exploraram, me extorquiram. Como acontece nessas igrejas neopentecostais, vários casos, né? Não, dei meu carro lá e não fui abençoado, não ganhei uma limusine, não ganhei uma Lamborghini que o pastor me prometeu, por isso eu estou processando ele agora. Então vamos ler o capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo em juízo perante injustos e não perante os santos?
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Olha só a pergunta. Será que não há nenhum sábio? Não tem nenhum entendido? Vocês não foram transformados por Cristo? Vocês não têm a mente de Cristo agora para poder julgar essas coisas, para poder se entender, para poder entrar em consenso, em juízo, entrar em consentimento? Como é que vocês vão diante de um tribunal que não tem nenhuma aceitação perante da igreja? Ele fala, para a vergonha. Versículo 5, para a vergonha vos digo, não há porventura nenhum menos sábio entre vós. Imagine, acontece uma desavença com um irmão meu e eu saio falando para todo mundo, porque ele está na igreja, mas ele faz isso, isso e aquilo e tal. Por que eu não cheguei e não conversei? Ele não é um cristão, não é um irmão, ele não errou. Eu não tenho a capacidade de discernir. Não fui transformado por Cristo, por que eu não chego até Ele e converso? Não é esse o ensinamento que Deus dá em Mateus, que nós devemos tentar ganhar o irmão, confrontá-lo se ele está em algum pecado? Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, você leva uma testemunha. Se ainda não, você leva diante da igreja. Se não aceitar ainda a correção, você expulsa. Então, irmãos que prejudicavam os próprios irmãos. Será que nós já não prejudicamos alguns irmãos? Ou fomos prejudicados e demos esse mau testemunho? Versículo 8. Versículo 7, melhor. O só existir demanda entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes de injustiça? Às vezes é melhor eu sofrer a injustiça, eu sofrer a perseguição, eu sofrer a calúnia, eu sofrer a difamação, do que sair murmurando, do que sair falando para todo mundo, sair contando para o bairro, para a vizinhança, do que eu levar diante de um juízo. Também tem as exceções, né? O cara lá foi lá e sei lá, atropelou alguém, fez de propósito, é da igreja, mas foi lá e atropelou. Esse cara está louco, esse cara tem que ser denunciado. Psicopata. Não, ele foi lá e agrediu a mulher, deu um soco, esmurrou, cortou, levou não sei quantos pontos. Está ameaçando ela de morte e tal. Existem as exceções. Então nós temos que tomar cuidado. E aí você vai lendo na sequência, versículo 8. Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis dano, e isto aos próprios irmãos. Gálatas tem um texto, eu não lembro se é capítulo 6. Vamos ver se eu consigo achar. Não consegui. Que fala sobre os irmãos devorarem uns aos outros. Gálatas 5:15. Muito bem, muito obrigado. Porque a lei cumpre, versículo 14. Porque a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Lembra que a igreja é o conceito de corpo, de união. Você não é a igreja sozinho.
Você é um membro, mas você é igreja em outras pessoas, o seu irmão. Então toma cuidado, para você não ser destruído junto. E versículo 9, olha só, irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Versículo 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse alguns de vós. Fomos no passado. Fomos ladrões, mentirosos, bêbados, outras práticas de pecado, mas agora nós somos nova criatura. Quer dizer que nós não erramos? Não, não pecamos mais. A própria Bíblia diz que dissermos que não temos pecado, o quê? Mentimos. Mas nós temos que tomar cuidado. Se essas práticas são recorrentes, a Bíblia diz que os injustos não herdarão o quê? Eles não herdarão o reino dos céus. Não importa se você tem 50 anos, se você nasceu na igreja. Ah, não, meu berço é na igreja, eu vim da igreja. Eu sou crente, não. Você faz injustiça direta, como é que você pode se dizer um cristão? Então está errado essa história aí. Então veja bem, para que você não se perca. E temos a exposição nos tribunais, né? O mau testemunho, temos as divisões, temos a indiferença com o pecado, temos agora o mau testemunho, e por último temos a igreja lidando com as coisas de Deus de forma banal, banalizando as coisas de Deus. E o capítulo que nós vemos isso é o capítulo 11, né? Um ato que era para ser um ato solene, um ato de relembrar o sacrifício de Cristo, um ato de reflexão, de comunhão, se torna em baderna, se torna em bebedeiras, transformam a casa de Deus em um botequim. Jesus já teve que repreender lá os religiosos no templo, estavam vendendo mercadorias. Hoje em dia, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais ainda fazem isso. Fazem show gospel, né? Globo de luz, todo mundo dança. Noite tropical, vai todo mundo de regata, calção, shorts. Tem, aqui em Jaguariúna tem. Vocês não sabiam? Tem noite tropical. Aí fazem decoração de praia, cheio de coisinhas, de pisca-pisca, de não sei o que, palmeiras, coqueiro. Tem. Transformam a casa de Deus, casa de diversão, casa de show, casa que nunca foi propósito para isso. E aí Paulo repreende os coríntios, porque eles estavam mudando o foco, que era a reflexão, que era o memorial. E aí você tem no versículo 20, 11, 20 e 21. Quando, pois, reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então as pessoas indo para a igreja para se embriagar. Imagine depois todo mundo saindo lá, se agarrando nas paredes. Imagine o testemunho nas ruas. Não diferia nada dos templos, do templo da deusa Afrodite, onde havia 1000 prostitutas cultuais, onde os devotos vinham para praticar sexo. E talvez muito dessa mentalidade é a mentalidade que aquele jovem
tem com a sua madrasta. Lá no início, eles estão olhando para os filósofos, os sábios, depois estão olhando para o templo de Afrodite. Então eles estão vivendo de forma carnal. Paulo repreende isso. Olha, vocês estão vivendo de forma carnal. Vocês não podem crescer. Vocês não podem ir adiante. Vocês não podem dar um passo além. Porque vocês vivem de forma carnal. E essa igreja de Jaguareí, se ela não se alimentar de coisas sólidas, ela vai continuar vai ser como a igreja de Corinto. Ela vai ser daí para pior. Se nós não nos unirmos, antes tem uma advertência. Olha só a advertência uma advertência para aqueles que estavam banalizando a ceia. Versículo 30, 11:30, capítulo 11, versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A igreja que banaliza aquilo que é sagrado é uma igreja doente, é uma igreja fraca, e vou além, é uma igreja na qual Deus vai ceifar a vida de muitas pessoas cedo, precoce. Lembra que o contexto aqui é ceia. Eu já participei muitas vezes de ceia hipocritamente. Então nós temos que tomar cuidado de temer a Deus e não temer os homens, porque é muito sério a advertência de Deus. Não adianta vir no dia da ceia fazer cara de piedade, aquele olhar meio triste, meio... Não. Se você não está bem, não banalize aquilo que é sagrado. Não banalize as coisas de Deus, leve a sério. Devemos levar, eu devo levar a sério. Eu devo levar mais sério a palavra de Deus, a oração, participar da forma correta, usar os meus recursos para Deus. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Precisamos voltar o nosso olhar para a cruz. Precisamos ser unidos. Capítulo 1, estou terminando. Capítulo 1. Versículos 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É difícil entender isso? Não é difícil, irmãos. É difícil colocar em prática, mas não é difícil de entender isso. E nós devemos viver dessa maneira. Ser unânimes, se ajudar no propósito, na causa de Cristo. Irmãos, vamos construir tal coisa? Não, vamos, eu ajudo, eu trago uma pá, eu trago cimento, eu trago isso, eu trago aquilo. Eu trago refrigerante para a gente tomar, eu trago pão com mortadela, coisa assim. Vamos evangelizar? Não, vamos, eu ajudo com dinheiro para os panfletos. Não, pode deixar que eu vou carimbando lá e tal. Não, eu empresto meu carro e tal. Ser unidos, precisamos. Se nós não formos unidos, se nós nos desunirmos cada vez mais,
Não adianta você querer ver a igreja cheia. Não vai acontecer isso. Se nós estivermos divididos, não tratarmos dos pecados, levarmos de qualquer maneira, de qualquer jeito as coisas de Deus, vem a hora que quer, sai a hora que quer, dá o dízimo que quer, canta a hora que quer, participa quando quer. Não adianta, não vai para frente. Então, medite nisso. Seja um alvo, seja uma meta para a sua vida, e deve ser uma meta para mim também. Que é, vamos ficar em pé e vamos ler juntos esse texto, por favor. Todos em pé. Vamos ler junto, hein? Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10 e 11. Que diz: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Só até aqui. Muito bem. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos o precioso ensino da Tua Palavra, e que o Senhor realmente trabalhe com o Teu Espírito, para que sejamos unidos e que levemos mais a sério a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos encerrados. Uma boa semana para todos. Que Deus abençoe.